Como parar a dor? James B. Richards. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Capítulo 30. Ganhando uma nova perspectiva. Como eu a vejo, não é como ela é, mas como eu a experimentarei. O Senhor é meu pastor, refrigera minha alma. Salmo 23, 1 e 3. O alvo de Deus é restaurar as almas, que são nossa mente e pensamentos. Ele quer nos conduzir a um lugar de águas tranquilas e verdes pastos. Ele quer que encontremos emoções pacíficas. Em Mateus 11, 29, Jesus diz que, se o seguíssemos, encontraríamos descanso para a nossa alma. O pecado destrói a alma. Ezequiel 18, 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. No momento em que participamos de pecado de qualquer tipo, ele começa a influenciar nossa alma, nossas emoções e nossos pensamentos. Nossa maneira de pensar muda e nossas emoções se alteram. Paulo disse em Efésios 4,18 que o pecado escurece nosso entendimento. Em outras palavras, a maneira como vemos e compreendemos as coisas começam a mudar. Somos como Adão. Deus disse que Adão morreria se comesse o fruto. Adão deve ter se perguntado por que não caiu morto depois de tê-lo comido. Talvez tenha pensado que seu pecado não tivesse consequências reais, porém já havia mudado emocionalmente. Embora sutilmente no princípio, a mudança em sua emoção fê-lo temer e esconder-se de Deus. Ele viu Deus e seu próprio mundo de modo diferente. O apóstolo João disse: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 2. Nesse pequeno verso, nós podemos ter um incrível discernimento. Podemos prosperar e ter boa saúde somente se estivermos prosperando no reino da alma, da mente e das emoções. Quando o pecado afeta a nossa alma, começamos a ver e experimentar a vida de forma diferente. Nós nos pegamos fazendo coisas que nunca acreditávamos que faríamos. A vida se torna uma espiral descendente até que damos permissão a Deus para que restaure nossa alma. O pecado muda nossa visão. O vazio do pecado deixa uma fome de vida real e de felicidade, mas com nossa compreensão obscurecida, somos levados a crer que a felicidade é encontrada em mais pecado. Algumas pessoas nunca rompem esse círculo. Uma vez libertos da fome e da satisfação pessoal, nós nos achamos num poço sem fundo, que nunca é satisfeito. É uma prisão escura da qual não há fuga. Quando se fala de desejos ardentes que vêm da ambição, Provérbios 30:15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Da mesma forma, uma vez que a espiral do egocentrismo começa, não há nada que a satisfaça. Isaías profetizou sobre Jesus: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42:7. A escuridão que prende as pessoas é a ansiedade insaciável do egocentrismo. É o desespero e decepção que vêm das tentativas carnais de gratificação. É o engano do pecado. Lembre-se de que o egocentrismo julga tudo e todos no ambiente à luz do ego. Ele considera somente a perspectiva. Como isso me afeta? Pessoas que sucumbem à astúcia do egocentrismo entram em um estado de escuridão e dor que não podem ser curadas. A prisão em que se colocam é criada pelos conceitos distorcidos do julgamento egocêntrico. De fato,
creem que as pessoas fazem as coisas por sua causa e que estão tentando magoá-las. Tudo na vida se torna um ferimento, uma ferida aberta que não será curada, pois é continuamente reaberta a cada rodada de eventos. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor." Para que Deus o liberte de sua escravidão e restaure sua alma, ele precisa primeiro restaurar sua visão. Embora Jesus abrisse fisicamente os olhos dos cegos, sabemos que a cura física por si só não trará as pessoas para fora da escuridão. Os olhos do coração devem ser abertos também para que se veja o caminho e saia dessa prisão. Abra seus olhos para a perspectiva de Deus. Em Marcos 6, Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus foi um homem que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele deve ter tido uma incrível luta interna antes de operar esse milagre. A situação parecia insuperável. Como todas as situações de desespero, deve ter parecido que essa não tinha saída nem um final feliz. Em Marcos 6,41, nós lemos: "Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes." Erguendo os olhos aos céus é a mesma frase em grego usada em Lucas 4,18 como restauração da vista. Quando Jesus foi confrontado pela necessidade de alimentar tantos com tão poucos recursos, ele olhou para os céus e recuperou a vista. Antes que pudesse operar o milagre, ele tinha de ver as coisas da perspectiva de Deus. Se ele tivesse continuado a ver a situação de sua própria perspectiva como homem, teria sido levado cativo sem problemas. Nenhum milagre teria ocorrido. Nesse ponto, Jesus poderia ter entrado em julgamento. Por que isso está acontecendo comigo? Por que este povo todo está esperando tanto de mim? Por que Deus permite que isso aconteça? Se ele tivesse julgado, teria se tornado cativo e limitado por seu próprio julgamento. Em vez disso, ele libertou-se da limitação do julgamento e entrou no reino ilimitado da perspectiva de Deus. As pessoas não vivem na pobreza, doença e tristeza porque Deus permitiu, nem tampouco precisam mais de Deus. Veja, quando nascemos de novo, tudo que Deus é vem para dentro de nós através de seu Espírito. Apenas precisamos nos libertar das restrições autoimpostas de nosso julgamento. Precisamos ver nosso potencial a partir da perspectiva de Deus. Precisamos restaurar nossa visão. Nós que cremos nas promessas de Deus, podemos clamar a Ele para que quebre os poderes demoníacos, mas nada acontece porque não é o diabo que está nos restringindo. Podemos orar por uma mudança circunstancial, podemos orar para sermos libertos do medo ou da depressão, mas essas coisas não mudarão ou nos deixarão à medida que nos agarramos aos nossos pontos de vista e julgamentos. O cativeiro é uma fortaleza de crenças, não de poderes demoníacos. A libertação vem apenas quando já recobramos a visão. Paulo disse que é assim que isso acontece, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Fortalezas são crenças e imaginações vãs que se conflitam com o conhecimento que temos de Deus. O último cativeiro é viver para o ego. À medida que vemos o mundo a partir do nosso próprio julgamento, permanecemos cativos para tudo o que nos magoa. Mas quando nós, como Jesus, nos voltarmos para Deus para recobrar nossa visão, encontraremos vitória completa sobre qualquer circunstância. O caminho de Deus não é estreito e difícil. Seu caminho é espaçoso e livre. Jesus disse que seu fardo era leve e suave. Mateus 11:30. Vamos render nossa visão e opinião a Deus para que possamos sempre ver uma maneira de viver em vitória. Ao vermos como Deus vê, a paz substitui o medo, o amor consome o ódio e a compreensão vence a confusão. Quando vemos da perspectiva de Deus, somos capazes de segui-lo ao lugar de verdes pastos e águas tranquilas. Então nossa alma será restaurada e teremos paz. Capítulo 31. Livre da dor do passado. Jamais seremos livres para buscar o futuro até que sejamos livres da dor do passado. Tentar esquecer a dor do passado não traz cura. Assuntos mal resolvidos podem permanecer vagamente em nossa mente e tornarem-se um tormento, algo que nos consome internamente. Esse aborrecimento domina nossa atenção, torna-se o foco de nossos pensamentos e torna-nos incapazes de dar nossa atenção ao presente, pois estamos apegados ao passado. Jesus ensinou que não havia como evitar a ofensa. Mateus 18:7. Não há espiritualidade alguma que faça com que a evitemos. No entanto, uma ofensa não precisa se tornar um aborrecimento que atormenta, domina ou influencia completamente a vida. A dor é inevitável, mas o tormento é opcional. Podemos evitar que a dor acenda as fogueiras do aborrecimento tomando decisões significativas. Tudo aquilo no que você se concentrar, crescerá. Em primeiro lugar, nossa experiência pode ser mais intensa onde concentramos nossa atenção. Frequentemente nos aborrecemos, ampliamos os problemas, os medos, tentações ou as dores além da medida. Como resultado, essas coisas passam a ser o foco de nossa experiência de vida. Torna-se a matriz onde nossa vida e nossas emoções são formadas. Num certo sentido, o aborrecimento é o oposto da adoração. Na verdade, pode até ser uma forma de adoração. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Salmo 34:3. Engrandecer significa aumentar o volume, tornar maior, mais poderoso. Não podemos, de fato, fazer Deus mais poderoso do que já é, mas podemos tornar nossa experiência com Ele mais poderosa. Fazemos isso ao nos concentrar nele e exaltá-lo. Da mesma forma, nossos problemas parecem aumentar ao fixarmos neles nossa atenção. É assim que começa nosso aborrecimento. Qualquer coisa na qual concentramos nossa atenção aumenta em nossa experiência. Podemos engrandecer um erro ou aborrecimento em uma pessoa a tal ponto de perdermos total respeito por ela, sem levar em consideração qualquer qualidade positiva que tenha. Em muitos casos, engrandecemos coisas insignificantes e, pela maneira com que elas nos afetam, podem destruir uma amizade por completo. Quando nos aborrecemos com alguma coisa, isso cresce tanto em nossa mente que pode controlar nossa vida.
Ironicamente, somos sempre atraídos a coisas que nos aborrecem, mesmo que as detestemos. Por quê? Há um princípio bíblico que diz que somos o que observamos. É o mesmo princípio usado por Deus para nos transformar. Se observarmos a imagem de Deus, seremos transformados à sua semelhança. Ou, se mantivermos uma qualidade positiva em nossa mente, expressaremos tal qualidade. De modo inverso, se mantivermos na mente a imagem de alguém que odiamos, vamos nos tornar como essa pessoa. Eu odiava meu pai quando ainda era muito jovem. Um dia percebi que estava me tornando cada vez mais parecido com ele. Em meu aconselhamento pastoral, vi pessoas que se tornaram a imagem de quem odiavam. Veja, não é que paramos para pensar na pessoa o tempo todo. Pensar sobre alguma coisa é engrandecê-la em nossa experiência. Como evitar o aborrecimento? As crenças do coração são estabelecidas por uma combinação de informação e experiência. Quando passamos por um forte evento emocional, a informação que combinamos com o evento se torna a maneira como o interpretamos. Ele se torna realidade. Sempre que as pessoas nos magoam, falam coisas que acreditamos serem verdades. O ofensor fala coisas como: "Foi você quem pediu". Muitas crianças crescem e passam a vida toda acreditando que, por sua culpa, foram molestadas. Essa informação, no momento de forte emoção, torna-se uma crença do coração. Com muita frequência, a informação de nossa mente, na hora de uma emoção dolorosa, é o julgamento que expressamos através da conversa interior. Já que nosso julgamento determina por que as pessoas fizeram o que fizeram conosco, suas ações começam a acontecer por nossa causa. Quando pensamos nisso, temos uma tremenda capacidade de resistir à dor. A maioria dos eventos teria pouco efeito em nossa vida se estivesse longe do julgamento que forja profundos sentimentos no coração. O que poderia ter sido uma dor momentânea torna-se um sofrimento através do julgamento. Nosso julgamento dá à ação significado em nossa vida. Faz uma afirmação a nosso respeito e diz por que as coisas acontecem. A dor, então, é ampliada através do aborrecimento, até se tornar um tormento consumidor. Deixe-me reiterar que nunca nos lembramos realmente de como alguma coisa acontece. Em vez disso, nós nos lembramos da maneira como nos sentimos. Alguns estudos também indicam que nunca nos lembramos das coisas da mesma maneira. Cada vez que trazemos à mente uma experiência, nós nos lembramos de como ela nos fez sentir da última vez em que pensamos nela. Assim, nossa experiência dolorosa cresce com o tempo. Em outras palavras, a cada vez que nos lembramos dela, o problema cresce em intensidade e dor. Esse crescimento em intensidade cria novo significado. Daí o motivo de passarmos nossa vida em aborrecimento e tormento. Jesus advertiu-nos contra o aborrecimento em Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando nossa atenção é consumida pela dor, pelo pecado, pela ambição, pela lascívia ou por qualquer outro aborrecimento, nós ficamos incapazes de caminhar de forma consciente na vida. Os problemas desabam sobre nós sem aviso.
Embora pareça claro para os outros, nós nunca percebemos que estão chegando. Estamos sobrecarregados e consumidos por fardos e dores. Nosso sentimento de não ter o controle sobre a vida cresce. A mentalidade de vítima supera a nossa confiança. Perdemos nossa vida porque perdemos nossa alma. Nós nos tornamos como Ló, um homem justo que ficou aborrecido, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. 2 Pedro 2:8. Liberte as pessoas e será livre. Suponhamos que possamos nos recuperar do passado apenas perdoando as pessoas que nos magoaram. Essa é apenas uma parte da recuperação. A parte principal vem quando libertamos as pessoas, incluindo a nós mesmos, de nossos julgamentos. Não sabemos de fato por que as pessoas de nosso passado fizeram o que tanto nos magoou. Nem sabemos por que fizemos tantas coisas vergonhosas no passado. É muito provável que as pessoas tenham feito coisas que provocaram mágoa e dor por estarem feridas por dentro. Suas ações pouco tinham que ver conosco, mas as julgamos como se tivessem. Dizemos, fizeram isso porque não me amam, ou ninguém pode me amar, ou eu fui uma criança má. Na realidade, apenas faziam o que estavam fazendo enquanto, por acaso, estávamos por perto. Até que libertemos essas pessoas de nosso julgamento, o tormento do passado não irá embora. Independentemente de quantas vezes dissermos eu o perdoo, a amargura e a ira reaparecerão com frequência. É claro que não estamos aprovando o que fizeram, não estamos dizendo que está tudo bem, mas não estamos libertando as pessoas do julgamento por elas, e sim por nós mesmos. Geralmente perdoamos porque achamos que é um ato de bondade para o ofensor. Na realidade, é um incrível ato de bondade para com nós mesmos. Pode ser que você precise sentar-se sozinho e libertar alguém no passado de seu julgamento. Algumas pessoas acham que ajuda quando escrevem esses sentimentos numa carta que talvez nunca seja enviada. Não é para a outra pessoa, é para você. Nessa carta, você deveria colocar o que aconteceu, como você se sentiu afetado e os julgamentos que fez da outra pessoa. Então, escreva especificamente como você decidiu libertar a pessoa daquele julgamento e como decidiu ver essa situação. Leia a carta em voz alta. Experimente a libertação do julgamento e da dor que ela traz. Dê a você mesmo a liberdade do controle da situação. Aceite o perdão de Deus por viver em julgamento. Experimente a sua graça para viver acima do problema. Então, queime a carta. À medida que observa as chamas consumir a carta e dissipar-se numa nuvem de fumaça, veja sua dor do passado sofrendo o mesmo processo. Então, viva sua vida livre da dor do passado. Há várias maneiras de se libertar da dor do julgamento passado. Não importa qual método você escolherá, contanto que dê os primeiros passos. Faça o que for necessário para ser livre do passado, para que você possa descobrir o maravilhoso futuro que Deus tem para você.